Hoje eu queria falar sobre algo bastante específico que vem me incomodando muito. Já tem um tempo. É o seguinte, eu sou uma pessoa que eu tenho um hiperfoco, que ele fica indo e voltando em áreas diferentes, mas de maneira geral em assuntos médicos. Pois é, eu fico lendo estudos, eu fico vendo cirurgia, eu fico estudando anatomia. Por qual motivo? Nenhum. Não há motivo, eu simplesmente gosto muito de fazer isso. O que anda me incomodando muito nos últimos tempos é a irresponsabilidade que se fala sobre procedimentos estéticos. E eu não tô falando de cirurgia, eu tô falando de procedimentos. Talvez eu fale de cirurgia, mas eu tô falando de procedimentos. Sabe aquela sua colega, ou até você que vai num consultório de um biomédico ou de um dentista teoricamente capacitado para fazer um preenchimento? É de você que eu tô falando. A primeira notícia é que se você tá bem, muito bom. Isso é incrivelmente bom. Eu fico muito feliz que você encontrou uma pessoa realmente capacitada e qualificada. A segunda notícia é que nem todo mundo tem essa sorte que você teve. Cirurgia plástica, esse nome só surgiu depois de muitos anos, porque na verdade o ser humano assim, ele sempre procurou maneiras de intervir no próprio corpo. Por questões estético-culturais. No começo envolviam principalmente a relação dessas duas coisas. Havia algum tipo de cultura, algum tipo de rito, né, muito forte entre aquelas pessoas e elas modificavam a sua aparência. O que é plenamente e completamente esperado, porque esse comportamento de alterar a própria aparência é visto até em vários outros animais. Até aí tudo bem, o ser humano querer mudar a própria aparência, mas até onde isso começa a ser abusivo? Sabe, que eu acho que essa questão que é muito falada, o pessoal fala, já tá ficando chato, as pessoas querem militar agora na aparência dos outros e dizer que as pessoas não devem fazer isso ou aquilo. Não é essa a questão. Não é que você deve ou não fazer, sabe? Às vezes a única coisa que as pessoas querem é te alertar mesmo, pra você parar de ser trouxa. Porque a cirurgia plástica, na verdade, ela começou com essa intenção mais de reconstruir. Na nossa sociedade ocidental, pelo menos, da modernidade para cá, entenda-se modernidade, pelo menos que eu estou utilizando aqui o parâmetro, pós-revolução industrial para cá, que houve ali uma revolução médica, né? Pós-descoberta dos antibióticos, etc. A gente tem médicos, médicas, profissionais, no geral, extremamente empenhados em reparar principalmente danos cosméticos, né? Cosmético é tudo aquilo que envolve essa questão externa, né? Que tem a ver com a sua cultura também, com as suas características. Danos estéticos e cosméticos causados principalmente por guerras, causados por conflitos, né? Soldados, né? Pessoas que estavam ali envolvidas, né? Que às vezes tinham lesões extremamente graves e com isso perdiam membros e tinham a face danificada ou então alguma parte aparente do corpo. E tudo isso começou há muito tempo. Existe até uma mulher que ela foi pioneira em próteses faciais. Eu vou colocar o nome dela aqui. As próteses faciais foram uma das primeiras soluções cosmetológicas, por exemplo, para a reconstrução facial. E no começo a reconstrução facial tinha um trabalho muito incrível, porque você vê ali que eram pessoas que nitidamente estavam com a autoestima extremamente abalada. A gente está falando de um tempo onde não tinha internet para as pessoas mostrarem tão abertamente as suas diferenças e deficiências, tá? A gente está falando de um tempo que existiam freak shows, que eram casas, tipo dentro de circos, ou circos mesmo, inteiros, que eram de pessoas atípicas na sociedade. Pessoas com algum tipo de deficiência, algum tipo de deformidade física. Então, era muito difícil, né, você conviver com a própria imagem dentro desse contexto. E não só isso, muitas dessas lesões, elas ocasionavam problemas sérios de saúde, como, por exemplo, se você perde parte, vamos supor, dessa sua área aqui, desse seu nariz, você tem uma respiração com comprometimento, certo? Se você perde uma parte da orelha, a concha auditiva, ela vai estar comprometida, a forma que o som entra nos seus ouvidos, entende? Então, não era meramente uma questão de estética. E esse trabalho foi sendo feito, etc., até que chegaram, né,
pessoas que começaram a intervir cirurgicamente, ou seja, tiveram a ideia de começar a utilizar retalhos, que a gente chama, de outros lugares para colocar ali, e fazer intervenções envolvendo pontos e cirurgias, e isso tudo foi evoluindo, até que a gente tem na década de 50, eu creio, 60, os primeiros silicones, né, que eram na verdade bolas de madeira que colocavam nas tetas das mulheres. E aí que começa o meu ponto. O que a gente precisa saber é que a ciência e a tecnologia, elas estão, por estarem em constante evolução, elas também são meio que assim, dependentes do seu tempo. A gente está falando aqui de uma era onde ainda não tinha tecnologia, talvez, suficiente para desenvolver um material biocompatível para inserir no corpo das pessoas. Então, naquela época, se você fosse colocar um silicone e a pessoa dissesse, eu vou pôr uma madeira, você ia achar legal e você ia achar que aquilo era super tecnológico, porque aquilo era o melhor da sua época. E é isso que eu quero falar. A gente está vivendo uma epidemia de cirurgia plástica. Eu vou colocar o número aqui do Brasil. O Brasil é um dos países que mais faz cirurgia plástica, não só em quantidade total, mas em relação ao número de pessoas. E não só cirurgia plástica. O número de procedimentos estéticos, que são aqueles supostamente não invasivos, aumentou exponencialmente nos últimos anos. A gente está falando o que aqui? De botox, injeções, maneiras de esculpir o corpo com calor ou então com frio, com massagens. Esses são procedimentos estéticos, certo? Existe uma página no Instagram que ela foi feita inclusive por uma pessoa daqui de Recife. O nome dela é Estética de Risco. E a Priscila, a moça, né, que começou essa conta, ela fez simplesmente uma rinomodelação, preenchimento com ácido hialurônico. Ácido hialurônico é uma substância que vem muito sendo utilizada aí nesses últimos anos como alternativa ao Botox, a toxina botulínica. A promessa é que o ácido hialurônico ele é mais compatível biologicamente com a pele, né? Ele se dilui mais rápido e ele não teria tantos prejuízos assim, seria mais barato do que a toxina botulínica. Então, muita gente está usando essa substância. Ela vai fazer simplesmente um preenchimento desse. Acontece que, caso você não saiba, a nossa face ela é muito irrigada porque ela tem muitos vasos, ela tem diversos pontos também de nervos extremamente importantes, que se conectam também com várias outras partes aqui da sua região do pescoço, que são também muito importantes para sua mobilidade, para sua fala, para sua expressão mesmo do seu rosto, mas enfim. Se na hora de colocar uma seringa de ácido hialurônico em você, a pessoa erra e atinge um vaso errado ou entope, você está correndo sérios riscos de ter problemas com necrose, você está correndo sérios riscos de ter problemas depois vasculares, paralisia facial. E o que aconteceu com a Priscila foi uma coisa mais ou menos assim, o nariz dela começou a entrar em um processo de necrose. O problema é que isso não é novo. Chega algo no mercado, ganha-se um nome, todo mundo começa a falar daquilo, surgem 50 profissionais da noite para o dia habilitados a utilizar aquilo, e isso não é novo. Existe o caso marcante da André Surak. Ela era uma subcelebridade, vamos dizer assim, e ela, há alguns anos atrás, ela sofreu muito porque ela havia aplicado uma substância nas coxas e nos glúteos para deixá-los mais definidos e maiores, mais voluptuosos, que essa substância, depois de alguns anos que lhe aplicada, causou justamente um processo de infecção gravíssimo, um processo inflamatório também, e esses dois processos acabaram gerando também uma necrose severa. Na época se levantou até a hipótese dela amputar uma das pernas ou até mesmo as duas pernas. E o que é essa substância? É PMMA. É um polímero, uma espécie de plástico, vamos dizer de uma maneira bem grossa e prática de se entender. O PMMA em si não é uma substância legal e não é uma substância ruim, porque na verdade o PMMA ele é uma dessas substâncias que você injeta que ela tem uma estabilidade bem boa. Mas só que o normal, geralmente, é injetar de maneira bem distribuída, no máximo até 3 ml de PMMA. E o que acontece com muita gente é que tem a gente injetando 500 ml, 300 ml, 200 ml. E entendam, o PMMA foi a prótese de madeira da época. Quando eu falei das próteses de madeira, que eram a melhor tecnologia disponível na época, foi isso que aconteceu com o PMMA. Ou teoricamente era, né? Porque já haviam outros estudos, né, que diziam que não, que aquilo não era para estar em grande quantidade no corpo. Na época havia uma palavra chamada bioplastia,
E existe no Instagram também vítimas da bioplastia, e são conteúdos muito fortes e muito pesados, extremamente pesados. E se você acha que o problema é substâncias que são duvidosas, PMMA ele é utilizado há muitos anos em pessoas que convivem com HIV, porque em alguns casos, devido aos processos que ocorrem no corpo, pode haver uma perda muito rápida da gordura facial. E nesse caso, na quantidade correta, como eu falei, PMA é ótimo. Ele pode servir ali como uma boa forma de estabilizar essa situação. Mas não era para estar sendo utilizado como até hoje alguns lugares utilizam, acredite se quiser. Isso me irrita porque não está sendo divulgado para as pessoas os riscos dessas coisas. E não deixo de notar que, por exemplo, para fazer um implante mamário, para você ficar com os seios femininos e desejáveis, os cirurgiões fazem trabalhos exemplares na questão de cicatriz, né? Tem toda uma orientação pós-cirúrgica. Na hora de fazer a sutura é uma coisa muito bem feita. Mas pessoas trans, por exemplo, que querem fazer a retirada das mamas, eu não percebo esse mesmo tipo de cuidado. De sutura, né? De revisão, de cicatriz. Não há esse mesmo tipo de cuidado. Então, a quem está servindo a cirurgia plástica, sabe? Você pode até achar que, eu estou fazendo isso por mim e eu estou me empoderando. Você não está. Outra coisa que me irrita é o uso da cirurgia plástica como se fosse uma ferramenta de empoderamento feminino ou empoderamento no geral. Não é. Não envolva sua questão pessoal. Vou fazer igual a Lumena do Big Brother Brasil. Você está fazendo de uma pauta pessoal um bagulho coletivo. Não envolva sua pauta pessoal, a sua insatisfação pessoal com algo que é muito maior, porque isso não é correto, isso não é legal e nunca vai ser um empoderamento coletivo. Pare para pensar que, na verdade, apesar do país, Brasil, ter muitas cirurgias plásticas, elas estão concentradas em um grupo muito específico de mulheres brancas e ricas. E quando não é isso, são pessoas vulneráveis que estão desesperadas para chegar num padrão, geralmente, de mulheres brancas e ricas, e sofrem consequências terríveis com isso. Desde erros durante os procedimentos, depois, falta de acompanhamento e muitas outras coisas. Então, é isso. Aquela máxima que as pessoas ficam falando, que você talvez ache muito chato, de que você tem que se amar, você tem que se aceitar, é porque é de verdade, gente. Tem coisas que são simplesmente muito óbvias. Às vezes a resposta mais simples é a correta. E, na minha opinião, se você quer buscar fazer um procedimento ainda assim, uma cirurgia, procure direito, pega o cadastro daquela pessoa. Se é um biomédico, biomédica, que eles estão aptos para fazer algumas modelações com ácidos, procura o nome daquela pessoa no cadastro de biomédicos regional, nacional. Se for um médico cirurgião plástico, procura o CRM, procura no Jus Brasil se tem processos contra aquele indivíduo, porque isso vai te poupar muito tempo, isso pode te poupar a vida. Existem pessoas morrendo por causa de intervenções estéticas e isso é cruel. Isso não tem outra palavra, isso é cruel, isso é desnecessário, isso é um problema que está acontecendo e está acontecendo bem diante da gente e eu sinto que não tem gente falando o suficiente sobre isso. A partir do momento que lipulade, que é uma técnica extremamente nova e extremamente desaprovada por cirurgiões muito experientes, começa a ser utilizada como moeda de troca entre cirurgiões e influencers, o que é inclusive legal, a gente entende o tamanho do buraco que a gente tá. Não caia nessa cilada. Não caia nessa cilada, sabe? Vá procurar pessoas que são parecidas com você, vá procurar pessoas que fizeram isso e deu errado. Desculpa ser a pessimista, mas do jeito que a situação está, a probabilidade de algo dar errado, não só por negligência médica, mas por negligência sua até, de não ter os cuidados necessários após os procedimentos, é muito alta sim. Você tem medo de pegar o corona, você às vezes tem medo de ir para uma praia porque um tubarão pode te pegar, às vezes as pessoas têm medo de tanta coisa que, estatisticamente falando, não condizem. E quando a gente tá falando de uma coisa super importante, que é essa, as pessoas enfiam o medo naquele lugar e vão lá e fazem de maneira imprudente, mas não só fazem, inspiram outras pessoas a fazer como se fosse a coisa mais simples do mundo, e não é. Não caiam nessa cilada.